Será que realmente a gente não pode andar em cima de uma placa fotovoltaica? Será que realmente, se a gente andar, subir em cima da placa, ajoelhar, apoiar em cima de uma placa fotovoltaica no momento da instalação, ou colocar pesos em cima no momento do transporte, quando está sendo transportado do distribuidor para sua residência, será que pode afetar alguma coisa? Será que realmente vai criar microfissuras aqui nas células fotovoltaicas? Geralmente, a olho nu, a gente não consegue perceber, tá? Mas nós estamos com uma placa fotovoltaica aqui de 500 watt pico que eu ganhei de um conhecido e hoje eu vou subir em cima dessa placa fotovoltaica, vou andar em cima dela, vou sentar, vou apoiar o joelho para a gente descobrir junto se realmente acontece alguma coisa. Este é o quadro raio-x da placa solar e eu te convido a acompanhar com a gente até o final desse conteúdo, que você vai ver o raio-x dessa placa solar em tempo real, eu andando em cima dela e gravando tanto com a nossa câmera de eletroluminescência quanto com a nossa câmera normal, para que você acompanhe junto comigo. Mas antes, verifica aqui embaixo se é inscrito e já corre lá embaixo no campo de comentários e deixa lá registrado o que você acha. Será que vai quebrar? Será que vai quebrar o vidro da placa? Será que eu vou varar do outro lado? E para isso, a gente fez aqui para esse teste, né? Eu deixei aqui algumas madeiras, tá? Simulando uma leve inclinação e de fato como que ficaria aí numa instalação fotovoltaica, né? Em média de 5 a 15 centímetros acima do telhado, tá? E a gente vai descobrir isso a partir de agora. Eu vou apagar a luz de parte aqui do nosso laboratório para que a gente possa registrar de fato mesmo, né? Em detalhes aí essa questão para você. Bom, vamos lá, a gente vai começar a gravar aqui agora, né, Lucas? Vamos colocar para gravar aqui nessa câmera, maravilha. Agora o Lucas vai energizar aqui a placa fotovoltaica e olha só, a gente já tem aí a eletroluminescência acontecendo na placa fotovoltaica. E a primeira coisa que eu vou fazer é simular apoiando em cima da placa como se a gente fosse apertar o parafuso de algum lado, olha só. A gente vai apoiar aqui em cima e apertar aqui, como se eu estivesse apertando. Tem muita gente que faz isso, né? Apoia em cima da placa, ó. Aí tem gente que ajoelha em cima da placa para chegar num determinado ponto, né? Ó. Vamos descobrir o que vai acontecer. Não sei o que está acontecendo aí, a gente vai ver daqui a pouco, mas eu já estou em cima da placa fotovoltaica aqui, ó, e agora o negócio é andar em cima dela. Ó, pular, ó. Na ponta aqui da placa, ó, ajoelhar na ponta. Vamos andar mais aqui. Olha só, eu tô ouvindo uns estalos aqui. Se tá quebrando alguma coisa, eu não sei, mas que tá estralando, tá. Ó. Bom, vamos andar um pouco mais aqui, ó. Tô ouvindo uns estralos aqui, gente, ó. Ó, pulando em cima da placa aqui agora, hein, ó. Vamos descobrir o que aconteceu? E aí? Comenta pra gente novamente aqui embaixo antes de... Aliás, você já acompanhou comigo aí, né? Mas eu vou dar alguns zooms aí também, você vai ver em zoom, tá? Detalhadamente, nós vamos descobrir junto o que aconteceu. Será que realmente vai danificar as células? Será que vai quebrar as células das placas fotovoltaicas? Será que detonou tudo isso daqui? A gente vai analisar mais de perto com um zoom, beleza? E daqui a pouco eu volto para finalizar esse vídeo com você. Bom, então você viu aí, né? Já ficou nítido para você que essa placa fotovoltaica aqui já era, né? Quebrou em vários lugares.
confesso para você, eu achei que ia quebrar mais células aqui, tá? Eu achei que mais células iriam quebrar, ia fazer um regaço feio aqui. Mas não importa. De qualquer forma, não pode subir em cima da placa fotovoltaica. Porque uma única célula que quebrou, já era. Você matou sua placa fotovoltaica, você vai ter uma série de problemas, a placa fotovoltaica não vai durar mais o tempo que deveria. E o pior ainda, essa placa fotovoltaica, ela está prejudicada na parte de tensão, não vai fornecer talvez a mesma tensão, muito provavelmente, que ela deveria fornecer. E ali nós vamos ter um ponto quente, muito provavelmente ela vai receber corrente reversa, pode acontecer, tá? E se não acontecer, vai ter ponto quente do mesmo jeito naquela célula, ou nas células que trincou, que quebrou. E aí você vai ter um possível foco de incêndio no telhado aí do teu cliente, tá? Então, de qualquer forma, não suba de maneira alguma, na verdade, né? De maneira alguma suba em cima das placas fotovoltaicas, jamais você deve fazer o que a gente fez aqui. Nós sacrificamos uma placa fotovoltaica para comprovar para você, por A mais B, que não se deve subir em cima de uma placa fotovoltaica. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui a nossa câmera de eletroluminescência e a gente vai trazer essa câmera aqui, ó, para esse ponto aqui, certo? E eu vou apagar a luz daqui a pouco. Foi bem nesse ponto aqui, ó, que a gente viu que quebrou, né? Foi aqui que a gente conseguiu perceber que quebrou. Eu vou deixar bem próximo aqui, ó. A minha ideia é deixar bem próximo, tá? E aí eu vou ligar. E qual que é o objetivo aqui? A gente verificar de fato o que foi que aconteceu de maneira mais próxima aqui da placa fotovoltaica, tá? Ó. Vamos deixar aqui, ó. Foi nesse ponto aqui. Teve um outro ponto mais lá no fundo também que quebrou. A gente vai descobrir já já. Eu vou apagar a luz aqui agora, tá? Pra gente poder repetir o processo. Vou ajustar a foca, ajustar tudo aí. Você vai ver isso junto comigo aí também, tá bom? Vamos lá, vamos energizar agora a nossa placa fotovoltaica. Perfeito, acabei de energizar. E olha só, a gente já tá conseguindo perceber aqui, ó. Vou dar um zoom aqui bem mais perto aqui, ó. Deixa eu ver, não vou dar tanto zoom, porque senão eu vou perder aqui a nitidez. Mas olha só, a gente já consegue perceber aí que tá tudo quebrado. Eu vou dar aliás, vou gravar aqui agora para você perceber, mas vê se consegue chegar mais perto ali, Lucas. Deixa eu passar daqui. Você chega ali e mostra ali, pessoal, mas a gente tá gravando também para você ver o que está acontecendo aí, tá? Com essas células aí, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar a câmera e vou procurar mais algum ponto aqui que possivelmente está quebrado, tá? Para a gente realmente ter essa certeza absoluta que quebrou mais célula, tá bom? Vou tirar a câmera aqui agora e vamos analisar aqui como que está o comportamento. Olha só. Chegar mais perto aqui, ó. Ó. Vou ajustar o foco. Olha isso, ó. Vendo? Olha o que aconteceu, ó. Ó, olha isso. Vamos tentar achar mais alguma. Olha aqui, ó. Aqui outra aqui também, ó. Ó. Olha isso. Tá vendo? Ó. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Onde mais a gente viu que quebrou aqui, ó. Olha ali, ó. Ó. Olha isso. Ó. Toda quebrada, tá vendo? Ó. Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma? Ali, ó. Outra aqui, ó. Olha só. Já quebrou mesmo, eu vou subir em cima. Não tô nem aí. Olha aqui, ó. Ó. Olha isso. Tá vendo? Você tá vendo detalhadamente aí comigo o que aconteceu, ó. Ó. Certo? É a mesma placa fotovoltaica que a gente tinha aqui, ó. Ó, vou subir de novo aqui, ó. Ó, com a câmera na mão, hein, ó. 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 Aonde quebrou vai piorando a situação, ó. Tá vendo? Ó. Vamos achar outro ponto aqui, ó. Aqui, ó. Mais um ponto aqui que acabou de... Ó, que apareceu pra gente aqui, olha isso. Ó. Quebrou totalmente, né? Então aqui a gente já consegue perceber, né, que realmente danifica, sim, as células fotovoltaicas, tá? Eu vou pedir pro Lucas desligar ali a câmera e eu vou finalizar para essa câmera, não. Pro Lucas desligar aí pra gente. Pode desligar a fonte aí, Lucas. Perfeito, maravilha. Bom, agora você conseguiu ver o estrago, né? O estrago que faz subir em cima de uma placa fotovoltaica. Por mais que
não quebrou um monte de célula, como a gente... Eu confesso que eu imaginei que eu ia ver mais células quebradas aqui, com microfissura. Claro que também vai estar relacionado o peso da pessoa que subiu em cima dessa placa fotovoltaica. Eu não peso tanto assim, mas né, influencia bastante. E aqui vai umas dicas bem interessantes também de cuidados que você deve tomar. Escolher muito bem o distribuidor que você vai comprar suas placas fotovoltaicas, porque o estoque, o armazenamento dessas placas fotovoltaicas, o transporte, a transportadora que esse distribuidor vai escolher para poder mandar para você, que ele trabalha, está também diretamente ligado a possíveis problemas de placas fotovoltaicas quebradas com microfissura quando você recebe. Nós temos toda uma cadeia logística que começa desde o fabricante lá na China, sai do fabricante, fica estocado no fabricante, sai do fabricante, vai pro porto lá na China, sai do porto da China, vai pro navio, vem de navio até o porto do Brasil, do porto do Brasil vai para a transportadora, da transportadora vai para o distribuidor, fica no estoque do distribuidor vai de novo para a transportadora, vai para sua casa. Todo esse processo pode fazer com que placas fotovoltaicas cheguem avariadas aí para você. Chegue com frames amassados, chegue com vidro quebrado, backsheet arranhado, chegue com células quebradas e não dá para ver nada. Olha só, não quebrou vidro, não aconteceu nada, ó, tá perfeito. Aqueles pontos aqui de célula quebrada que tá aqui, ó, que a gente mostrou agora de pouco para você na eletroluminescência. Você consegue enxergar alguma coisa aqui? Olha aí, ó. Não tem nada. Tem um monte de lugar aqui que tem célula quebrada e você não consegue ver. Ou seja, andar em cima de uma placa fotovoltaica, jamais. Mas muito cuidado com o distribuidor que você vai comprar, tá? É de extrema importância, tá bom? Você prestar muita atenção, exigir aí qualidade de transportadora, qualidade de armazenamento desse distribuidor e, claro, muito importante também, preço, gente. Preço muito abaixo da média de mercado mostra que alguma coisa tem de errado. Você já viu aqui no canal, se não viu, vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, um outro raio-x de placa fotovoltaica que a gente mostrou aqui, que fez com que revelasse placa fotovoltaica com células diferentes, de coloração diferente, tons de cinza diferente, o que diz pra gente que tem células de má qualidade ali, beleza? Outro ponto importante é isso que eu tô falando agora, o transporte das placas fotovoltaicas. Então fica muito atento, esses testes que a gente está fazendo aqui não é para denegrir a imagem de ninguém, tá certo? E sim alertar o nosso mercado, alertar você integrador, alertar você distribuidor também e alertar, claro, quem vai comprar energia solar fotovoltaica e instalar na sua residência. Afinal de contas, a gente quer fazer um investimento uma vez e ter uma longevidade desse sistema para que realmente ele se pague e a gente veja aí lucro, a gente tenha uma economia interessante no nosso bolso. A gente não quer colocar hoje para daqui 1, 2, 3 anos ter problema e ter que colocar tudo novamente, beleza? E aqui do lado, ó, vou deixar mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!